o que eu sempre falo que são os itens principais do currículo, né? Então ele tem que ter dados pessoais, tem que ter, e isso é uma coisa que uma moça do RH que trabalha numa empresa que eu conheço, ela falou, Carlos, esse dia eu recebi um currículo com 8 páginas sem resumo profissional. Qual que é a chance de eu ler esse currículo? Então, assim, resumo do currículo é muito importante. Então, dados pessoais, objetivo profissional, o resumo do currículo, conhecimentos e habilidades, e aí eu já vou falar o que é, a formação, os cursos que você tem e a sua experiência profissional por último, tá? Template de currículo como é que eu posso dizer? Não altera muito na contratação do seu currículo. Claro, se você for um designer, se você for da área artística, que precisa de portfólio, aí vale a pena investir em template, tá? Mas, template de currículo é coisa básica. Não pode ter erro de português. Currículo com erro de português aí já é descartado também. 2, formatação básica. Então, uma fonte básica, que são as padrões pela ABNT. Eu gosto muito da Times New Roman, mas tem gente que usa a Arial. Então, são 2 fontes básicas. Então, essas coisinhas básicas, tá? Isso daqui de pôr pé esquerda, pé direita, é enfeite. Mas o importante do currículo é você ter as informações básicas. Aí sim, as informações básicas precisam ter pelo menos essas daqui que eu listei. Agora, com foto ou sem foto, Carlos? Sem foto por padrão. Se alguém te pedir um currículo com foto, você adiciona uma foto no seu currículo. Mas currículo com foto é coisa antiga, hoje em dia não se usa mais, até porque pelo seu sobrenome a pessoa te acha na internet. E outra coisa, eu já recomendo colocar o link do LinkedIn exatamente por isso. Se a pessoa saber quem que é você, se ela quiser ver o seu currículo com foto, ela vai no seu LinkedIn. Por quê? O seu LinkedIn vai ser um espelho do seu currículo. Então, o seu LinkedIn é um espelho do seu currículo. Então, você já colocou o link do seu LinkedIn aqui, se ela quiser ver uma foto sua, ela vai acessar o link do seu LinkedIn, entendeu? Então, por isso, por padrão, o currículo sem foto vai economizar espaço no seu currículo para você colocar mais informação, que são as coisas principais. Dados pessoais, nome, e-mail, telefone, a localização, e aí o que eu sempre falo é não coloque o endereço completo, porque a gente nunca sabe para mão de quem que vai o nosso currículo. Então, se a gente coloca o endereço completo, às vezes pega uma pessoa mal intencionada, a gente pode acabar se dando mal aí. O link do seu LinkedIn é muito importante colocar no currículo também, tá bom? Então, de dados pessoais, só isso está ótimo. Tem aí como te localizar por telefone, tem como te localizar por e-mail. Isso daí tá ótimo, tá bom? Se a pessoa for te pedir um endereço, o bairro que você mora, ela vai te pedir na entrevista, vai te perguntar na entrevista e etc. Ou na hora que ela te ligar para pegar mais informações sobre você. O objetivo profissional é sempre o nome da vaga, tá? Então, se a gente vai se candidatar para uma vaga, no meu caso aí, analista de governança, o meu objetivo profissional vai ser analista de governança. Se eu vou me candidatar para uma vaga de analista de processos, o meu objetivo profissional vai ser analista de processos. E assim sucessivamente, tá bom? Então, não recomendo colocar, não vou falar nunca, porque às vezes pode ter uma vaga que tenha nome de 2 cargos, mas não recomendo você colocar o nome de um cargo genérico. Então, por exemplo, se eu fosse por exemplo, na área de TI, se eu fosse colocar aí estou me candidatando para uma vaga, para uma empresa que tem várias vagas de TI. Se eu colocar lá analista de TI, essa empresa tem várias vagas de TI. E eu não tenho um objetivo profissional, qualquer coisa para mim serve. Então eu não recomendo a gente colocar isso, tá bom? Coloquem sempre a parte do nome do cargo. Resumo do currículo é literalmente o resumo de tudo que tem no currículo, tá? As pessoas às vezes confundem o resumo do currículo com o objetivo profissional. E não é isso. Então, imagina vocês que vocês estão lendo livro. Naquela época de escola que a gente tinha que ficar fazendo resumos de livros e etc. Eu particularmente não gostava nada. Mas na época de escola a gente tinha que fazer muito resumo de livro. Então, a gente lia primeiro o livro todo e depois fazia o resumo do livro, certo? O resumo do currículo é a mesma coisa. Primeiro a gente escreve o currículo inteiro. Então, assim, primeiro a gente escreve o currículo inteiro e depois a gente faz o resumo dele. Por quê? Porque não tem como você resumir primeiro um livro sem ler esse livro.
Só que ao mesmo tempo, o resumo do livro precisa ficar no começo dele. É para quem quiser saber sobre aquele livro, conseguir ter uma introdução do que é naquele livro, tá? Então, por isso que o resumo do currículo fica no começo. No resumo do currículo vai ter lá tudo isso que eu comentei que tem que ter no currículo, que é a parte aí do seu objetivo profissional, tempo de mercado de trabalho, formação, o seu emprego atual, habilidades técnicas e comportamentais e idiomas, que faz parte dos seus cursos. Isso tudo vai estar no resumo do currículo, tá? Pensa você abre uma vaga, você na lista de RH, quando eu digo você, tá? Você abre uma vaga que você vai receber no mínimo 300 currículos para analisar, tá? Você vai olhar cada currículo com 3 páginas, o currículo inteiro? Você não vai fazer isso. Então, o que você vai ver? O meu cargo é de analista de governança. Eu preciso de alguém que precisa mexer com ITIL, gestão de incidentes, indicadores, Power BI. Pô, beleza, eu vou pegar aqui o currículo do Carlos, analista de governança de TI. Tá, eu vou procurar aqui, nesses 2 parágrafos pequenos, essas 5 palavras que eu falei. Gestão de incidentes, ITIL, Power BI e as outras 2 eu não lembro. Então, se eu encontrar essa informação aqui, no resumo do currículo, aí beleza, deixa eu ver quem que é o Carlos. Ele é formado? Putz, não é. Ele é formado, mas não é em TI. Deixa eu ver qual conhecimento e habilidade o Carlos tem na parte comportamental. Quais cursos o Carlos tem? Então aí sim eu vou me interessar pelo Carlos. Depois que eu li o resumo profissional dele, entendeu? Então, no seu currículo, você vai ter todas as informações. Então, depois que você escrever todo o seu currículo, você escreveu todo o seu currículo, beleza. Quais são as principais informações dele? Tá, deixa eu anotar aqui no resumo do currículo. É a mesma coisa que você ler um livro. Você lia um livro na época da escola e depois fazia o resumo dele. Você vai ler o seu currículo todo depois que você fizer ele, ou atualizar ele, caso já tenha ele pronto. E aí você vai fazer um resumo do seu currículo. Então, aqui no resumo do meu currículo, vamos falar de mim na terceira pessoa. No resumo do currículo do Carlos, eu sei que o Carlos tem 8 anos de experiência. O Carlos já não é um cara júnior. Então, só na área de TI, o Carlos tem 8 anos de experiência. Atualmente, ele está trabalhando. Então eu tenho que ver se o meu salário bate, como é que eu vou fazer para tirar o Carlos da empresa que ele está para trazer para a minha. Hoje, ele trabalha com análise de processos, ele tem o conhecimento que eu quero de gestão de incidentes e solicitações, ele conhece a metodologia que eu preciso ITIL, sabe fazer documentação de processos e sabe também dar treinamentos, porque ele faz gestão de conhecimento. Então, assim, a partir disso daqui, eu sei que o Carlos serve para o meu cargo de governança. Aí sim eu vou ler o resto do currículo do Carlos. Então, você tem que ter um resumo profissional atrativo. O resumo profissional, resumo do currículo, tanto faz, ele é a sinopse. Sabe quando você vai ler uma sinopse de um filme? Quando você vai ver um filme no Netflix e aparece aquela introdução sobre o que é o filme? É isso. Tem que ter isso no seu currículo. Qual que é a ideia do resumo do currículo, né? A partir do momento que a pessoa lê esses 2 parágrafos aqui, ela decide se ela vai continuar lendo aquele currículo ou não. Ou seja, se no resumo do currículo a pessoa bater o olho e ver que tem as informações que ela precisa no profissional, ela vai decidir se ela vai continuar ou não. Então, por exemplo, qual que é o segredo para ter um bom resumo de currículo? É você colocar palavras-chave. O que são palavras-chave? São as palavras principais do seu cargo. Então, um analista de governança em TI, ele precisa saber métodos de solução de problema em causa raiz, ele precisa saber fazer gestão de incidente, gestão de requisição, precisa saber o que é metodologia ITIL. Então, tudo isso eu coloco aqui, ó. Se eu conseguir, eu coloco no primeiro parágrafo do meu currículo as palavras-chave. Porque no segundo, eu vou explorar bastante as minhas habilidades técnicas de experiências profissionais antigas e também vou explorar bastante a parte aí de habilidades comportamentais, tá? Então, o resumo do meu currículo é esse daqui. Profissional com 8 anos de experiência na área de tecnologia da informação, atualmente trabalhando como analista de processos, realizando a gestão de incidentes e solicitações, seguindo as definições da metodologia ITIL, documentação de processos para a gestão de conhecimento e fazendo os ajustes de catálogo de serviços da operação. Então, eu mencionei a metodologia ITIL e aqui eu falo tudo que eu sei fazer, que faz parte dela, que é a gestão de incidentes, solicitações,
conhecimento e catálogo de serviço. Isso tudo aqui está incluso no processo de IELTS, tá bom? Aí depois eu cito as minhas experiências anteriores, que eu tenho experiência anterior com solução de problemas, fazendo análise de causa raiz, com práticas do mercado como o 5 Whys e o DMAIC. São as metodologias aí de análise de causa raiz, os 5 porquês e DMAIC também. Aí eu falo um pouco mais do meu passado profissional. Eu tenho experiência em atendimento aos usuários VIP, gestão e manutenção de servidores com Windows Server 2016 e gestão de backup. Também tenho conhecimento e experiência com atendimento remoto presencial, instrução ao usuário por telefone e por chat. E aí eu falo um pouquinho mais também que tenho experiência com suporte e etc, tá? Aqui vocês vão ver que eu não uso a parte de conhecimento de habilidade comportamental no resumo do meu currículo. Por quê? Eu não exploro aqui muito. A minha principal habilidade comportamental é a comunicação. E aqui eu cito que eu tive experiência em atendimento a usuários VIP. Em algum momento... e eu falo que eu tenho atendimento com o usuário presencial por telefone e por chat. Ou seja, lendo isso daqui, a pessoa já sabe que eu sei me comunicar bem, tanto a usuários de alto cargo quanto a usuários comuns, tá? Então eu não explorei muito, porque para esse cargo que eu estava me candidatando na época, que é o cargo atual que eu precisava muito dessa habilidade técnica, da parte de IELTS. Então eu tirei a parte comportamental. Mas no resumo do currículo, eu recomendo muito que vocês coloquem a parte de tempo de mercado de trabalho, a formação de vocês, o emprego atual ou o último emprego, 3 habilidades técnicas e 3 habilidades comportamentais. E também, se vocês falam outro idioma, vocês podem colocar outro idioma, tá bom? Não recomendo que você coloque fluente em português, tá bom? Nós não somos fluentes em português, inclusive. Fluente em português é quem sabe falar o português com a gramática correta, etc. Nós somos nativos de português, tá bom? Então, em português desconsidera. Agora, se você tem conhecimento intermediário em espanhol, inglês ou em qualquer outro idioma, você coloca no currículo também, tá? E isso tudo aí vai na parte do resumo do currículo. A parte muito importante de formação. No caso de quem está estudando ou já estudou, coloca ali na parte do resumo do currículo e também no currículo a parte da formação. Quem trancou a faculdade, para quem trancou a faculdade, coloca no currículo também que está incompleto. Então você vai colocar aqui na parte de formação o nome da universidade, né, que você estava cursando, o curso e aí coloca incompleto, tá? Para quem está estudando, coloca o tempo de previsão, de conclusão. Esse meu currículo está desatualizado, porque o certo seria estar aqui a parte de concluído, aí sim, dezembro de 2020, porque eu já terminei o curso, tá bom? Então, esses 3 status aí, para quem está cursando, para quem trancou e para quem não está cursando, pode colocar ensino médio completo. E aí uma dica que eu vejo muito currículo que tem isso. As pessoas colocam ali a formação, quem está fazendo faculdade, coloca embaixo ensino médio completo. E aí tem até um vídeo no Instagram que eu acho que eu gravei sobre isso. Se você já concluiu o ensino médio, você não precisa colocar ensino médio completo, sendo que você está cursando a faculdade. Então, Carlos, eu estou cursando a faculdade. Coloca aqui faculdade, o curso que você está fazendo e a data prevista de conclusão, e tira o ensino médio completo, tá bom? Não precisa, porque se você chegou na faculdade, é muito óbvio que você concluiu o ensino médio, tá bom, pessoal? Então, só esse ponto de atenção aí para economizar espaço no seu currículo, tá? O que mais tem no currículo? Além do resumo dele, tem os nossos conhecimentos e habilidades. Conhecimento é aquilo que você conhece, você sabe o que é, mas nunca praticou. E habilidade o único ponto é que conhecimento você pode ter o conhecimento e saber fazer também. Então, aí se torna um conhecimento com habilidade, né? E habilidade é literalmente aquilo que você já fez ou também sabe fazer. Então, essa é a principal diferença entre conhecimento e habilidades. Conhecimento é saber, a habilidade é saber fazer, tá bom? E aí é muito importante a gente colocar isso no currículo também. Recomendo no máximo 3 habilidades técnicas e 3 habilidades comportamentais, tá bom? E aí, se você for colocar isso, você não precisa colocar as 3 no resumo do currículo.
Você pode pôr a sua habilidade principal, como eu citei que é a minha comunicação, minha principal habilidade comportamental e habilidade técnica também. E aí, não leve 100% ao pé da letra. Analisa a vaga que você está se candidatando, tá bom? Um dos principais erros, e eu falo nosso, porque eu também sou um profissional que comete erros, é não analisar a vaga que a gente está se candidatando. Então, Carlos, eu estou me candidatando a uma vaga que ela está explorando muita habilidade técnica. Pô, eu vou mudar meu resumo do currículo. Vou pôr todas as habilidades técnicas que eu tenho. Agora eu estou vendo uma vaga que tem bastante habilidade comportamental. Pô, eu vou focar nas habilidades comportamentais. Então, assim, façam essas análises, tá bom? É muito importante. Conhecimentos e habilidades, eu coloquei aqui primeiro. E aí aqui vem a parte que eu exploro bastante, as minhas habilidades comportamentais e técnicas, tá? Então, habilidade de comunicação interpessoal, proatividade e gestão de conflitos. E aí aqui eu falo onde é que eu utilizei a minha habilidade de comunicação. Então, aqui eu falo que eu tenho experiência com usuários de diversos níveis hierárquicos, desde operacionais até a diretoria. Aí eu tenho conhecimento básico no módulo SAP, e aí entra aquela questão que a gente comentou, conhecimento não é habilidade, ou seja, eu sei o que é o SAP, porque eu fiz a academia SAP, sei o que é Proteus, porque eu já tive contato com o Proteus, tenho conhecimento e prática, aí aqui eu cito, com a utilização da metodologia AITIL, aí eu falo onde eu atuei, e também tenho conhecimento aqui no Office e no Windows 7, 8, 10, no Office 365 e Google Suite, tá bom? Então vocês podem reparar aqui, ó, que eu tenho habilidades técnicas, eu tenho sistemas operacionais, é porque aqui eu nicho, né? Eu faço um nicho. Então, assim, conhecimento intermediário, Microsoft Office e Windows 7, 8 e 10. Eu poderia só colocar que eu tenho conhecimento em sistemas operacionais Windows e o pacote Office. Aí eu coloquei que no Windows eu tenho conhecimento no sistema operacional 7, 8 e 10. O Office 365, que é o Office na nuvem, e o Google Suite, que é o Microsoft Sheets, que é o pacote Office, né? Não é Microsoft, é o Google Sheets. É o pacote Office do Google, então eu também tenho esse conhecimento. E aí eu coloquei aqui, tá bom? Porque hoje em dia, muito se fala em habilidade técnica se ensina, mas comportamento não se ensina, a pessoa é criada com aquilo. Então é por isso que eu dou muita ênfase nas minhas habilidades comportamentais aqui no começo e depois eu vou para as habilidades técnicas. Então sejam específicos. Falem as habilidades de vocês e depois falem como vocês utilizar essas habilidades. Então eu falo da minha habilidade de comunicação interpessoal, depois eu falo onde é que eu usei ela, aqui na minha experiência com diversos tipos de usuário. Então primeiro eu falo dos meus conhecimentos em sistemas integrados, que é o SAP e o módulo, falo do ITIL, e aí eu falo onde é que eu atuei com o ITIL, gestão de incidentes, solicitações, fornecedores, gestão de conhecimento, tá bom? Isso daqui é uma das partes mais importantes do currículo, tá, pessoal? É por isso que eu dou muita ênfase. Aí depois disso, nós vamos ter a parte dos cursos, tá? Eu recomendo assim, eu tenho bastante curso, tenho mais cursos do que estão aqui, mas eu não coloco, por exemplo, no meu currículo, um curso de confeitaria básica que eu fiz. Então, assim, por quê? Porque o meu currículo é para TI. Então, eu coloco cursos que, de fato, vão me ajudar em alguma coisa na minha área de TI ou em algum cargo de TI que eu vou trabalhar, tá bom? Então, vocês vão ver aqui que tem até curso de detecção de microexpressões faciais. Carlos, mas aonde é que você vai usar isso em TI? Então, assim, hoje a parte de linguagem corporal é muito falada para cargos de gestão e para cargos que você faz reuniões, etc. Então eu resolvi deixar. Isso daqui não vai influenciar em nada numa candidatura minha, mas eu resolvi deixar porque eu acho interessante falar disso, tá, pessoal? Então, assim, vejam os cursos que vocês têm e o cargo que vocês estão se candidatando. Você tem um curso que vai, de fato, colaborar para o seu conhecimento, para a sua candidatura, coloque. Se não, não coloque, tá bom? Então aqui eu coloco bastante curso que é fora da minha área de TI, mas que são cursos de comportamento. Então, detecção de microexpressão facial e comportamento. Eu tenho curso de oratória, inteligências múltiplas e inteligência emocional, que é comportamento. Eu fiz mais um de inteligência emocional, que é específico de inteligência emocional, é comportamento também. Então, como eu disse para vocês,
as empresas contratam hoje mais pelo comportamento do que por habilidades técnicas, tá bom? O cargo que eu estou mesmo hoje foi um cargo que eu não tinha conhecimento técnico e o meu antigo gestor falou, eu não preciso que você saiba, eu vou te ensinar. Eu preciso da sua habilidade de comunicação. A galera que não sabe se comunicar, a galera não sabe não ser técnica com o cliente, eu preciso de alguém assim. E aí foi que eu fiz a entrevista e fui aprovado. Então é só para vocês terem essa noção aí, tá bom? Então aqui a gente entra na parte de experiência profissional, tá? E aqui é muito importante, diferente dos cursos, a parte de experiência profissional coloque aqui todas as experiências, todas assim, no modo de dizer, as suas últimas 3 experiências que você teve. Ah, mas Carlos, eu sou da área de TI e tive experiência com vendas. Coloca, já explico por quê. Carlos, eu sou da área de vendas, da área administrativa, não, da área de vendas, quero me candidatar para a área administrativa, mas não tenho experiência na área administrativa, só de vendas. Coloca experiência profissional. Por quê? Um é sempre maior que 0, tá bom? Então é melhor ter uma experiência profissional do que nenhuma. 2, toda experiência profissional, e anotem bem isso na cabeça de vocês, toda experiência profissional agregou algum tipo de valor na sua vida que você pode colaborar para uma outra empresa. Então, se eu tenho experiência, estou me candidatando para uma vaga de TI, mas só trabalhei com vendas, as minhas habilidades comportamentais que eu vou explorar na hora de me candidatar para uma vaga de TI vai ser o quê? A habilidade de lidar com o cliente, a habilidade para trabalhar sob pressão, a habilidade de bater metas de vendas. Isso tudo vai influenciar alguma coisa dentro da minha área de TI. Ah, mas Carlos, eu sou da área de TI e tenho experiência com... Desculpa. Eu sou da área de vendas, sou da área administrativa, mas tenho experiência com vendas. A mesma coisa. A parte de vendas te deu noção básica de como mexer com Excel. A parte de vendas te deu noção básica de como lidar com pessoas. Então aqui eu não vou colocar simplesmente, eu fui assistente de vendas. Não, eu vou encher linguiça pra caramba. Eu vou falar, olha, lidei com todo tipo de cliente. E eu anotava pedido, eu realizava pedido no sistema X. Isso mostra que você sabe mexer em algum sistema operacional e um sistema de vendas. Eu também ligava para o cliente para perguntar feedback. Então, todo esse tipo de comunicação com pessoas que demonstra que você sabe lidar com pessoas, isso vai te ajudar em muitas áreas. Então, por isso que eu falo, coloquem a experiência profissional de vocês. Carlos, eu sou um exemplo da Luciana, que ainda não trabalha, mas pode trabalhar depois futuramente com o personal trainer. Eu sou da área de educação, eu sou da área de licenciatura em educação física, mas só tenho experiência com personal trainer, com atividade individual. Tudo bem, quais atividades você desenvolveu com algum cliente seu que pode ser utilizado no coletivo, com as crianças? Eu ajudei um profissional que não tinha coordenação motora na hora de fazer atividades de futebol e ele conseguiu desenvolver isso através da técnica XYZ. Então, você vai explorar isso na hora de você explicar no seu currículo. Então, a experiência profissional, coloquem as suas últimas 3. Para quem não tem últimas 3, coloca as últimas 2. Para quem não tem 2, coloca a última que teve. Para quem não tem nenhuma, você não tem problema nenhum em colocar, em deixar sem esse campo. Você vai colocar no final do seu currículo, escrito abaixo, profissional sem experiência profissional, buscando oportunidade para entrar no mercado de trabalho. Simples. Por quê? O que vai fazer você entrar para o mercado de trabalho vão ser os seus cursos, os seus conhecimentos e habilidades, a sua formação, mesmo profissional e etc. Tá bom? Então, assim, uma questão que comento também é você ter noção básica do que você está fazendo. Se você é um profissional que não tem experiência profissional, você vai se candidatar para vagas iniciantes. Da mesma forma que a Mayra está querendo entrar para o mercado administrativo tendo experiência só com vendas. Ela não vai querer entrar, ela não vai conseguir um cargo de vendedora, aliás, um cargo de analista contábil, analista administrativo de princípio. Ela vai conseguir um cargo de auxiliar administrativa, de assistente de departamento pessoal. Então, são essas vagas que ela vai buscar. Então, qualquer um de vocês que queira entrar em alguma área, busque
cargos que sejam de iniciante, tá bom? Da mesma forma que eu, Carlos, não tinha experiência com governança, o cargo que eu tinha, o cargo que era para eu ter entrado era como analista de governanças pleno ou sênior. Eu entrei como júnior na época. Então, só para vocês terem esse conhecimento, tá bom, pessoal? E aí, a estrutura da experiência profissional é essa que vocês estão vendo aí na tela. Então, lá embaixo, no final de tudo, a minha experiência mais antiga, uma das mais antigas, que é das últimas 3 que eu comentei com vocês, e aqui em cima, a mais recente. Carlos, mas no seu currículo tem as suas últimas 4 experiências. 5 experiências, na verdade. Por que tem as minhas últimas 5 experiências? Essa é a atual, tem que estar aqui. Essa daqui foi a antes da atual, que eu fiquei 1 ano e alguns meses nessa empresa. E essas duas aqui foram projetos temporários. Então, essa daqui vocês vão ver que eu fiquei 3 meses, 2 meses na verdade, dezembro e janeiro. E essa aqui vocês vão ver que eu fiquei 6 meses. Então, assim, foram projetos que eu participei que agregavam no meu currículo. Então, Carlos, eu participei de um projeto X em um cliente que, tive um resultado muito bom. Cara, coloca. Carlos, eu fiz um trabalho freelancer da minha área que, foi muito bom, vale a pena colocar no currículo? Coloca também, tá bom? Mas assim, trabalhos recentes, tá? Eu preciso, é que eu não tô procurando emprego, mas se eu fosse procurar emprego hoje, eu não ia deixar uma experiência de 7 anos atrás. Tudo bem que essa daqui foi a minha última experiência dessas aqui que estão no currículo. Eu fiquei 3 anos, fiquei na Nestlé, um cliente grande, etc. Então, assim, eu valorizo muito essa experiência que eu tive aqui de 2014 a 2017. Mas, enfim, tem 7 anos 2014 e alguns anos aí 2017, 18, 19, 21, 4 anos para 2021 e 2017. Então, assim, não é muito válido. O conhecimento que eu adquiri aqui, eu já não vou usar nos meus cargos próximos. Até porque aqui eu era analista de infra, ou seja, eu era um cara técnico. Aqui eu sou um cara de processos, eu não preciso ser tão técnico. Então eu tenho que explorar mais essa experiência que eu estou tendo agora. Então, só para vocês terem noção aí da parte de experiência profissional.